Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática nessa quinta-feira. Peço a vocês que abram o livro aí na página 250 para a gente dar início ao conteúdo medidas de massa. É o último conteúdo do nosso livro didático, né? É o último conteúdo que a gente vai ver e última atividade. E aí a gente vai voltar fazendo a revisão dos conteúdos para o nosso simulado, certo? Então vamos lá. Abram o livro na página 250 e acompanhem aí. Medidas de massa, né? Vamos ver medidas de massa, que são quilo, né? Que a gente conhece, quilograma, miligrama, certo? Acompanhe a leitura aí, ó. Nessas situações, a massa está sendo medida. Geralmente dizemos o peso de um corpo, porém o correto é utilizarmos o termo massa. A unidade fundamental para medir a massa de um corpo é o quilograma, né? Esse aqui, kg, representado por kg. Entretanto, o grama, né? Só o gzinho, minúsculo, grama, unidade de medida no sistema de unidades, GCS, CGS. Embora seja uma unidade de medida muito pequena, é utilizada mais frequentemente e, portanto, é considerada a unidade principal de medida de massa. Certo? Então, nas medidas de massa, nós temos como unidade de medida padrão o grama, certo? O Gzinho minúsculo. Imaginemos que, sendo o grama tão pequeno, ainda vamos encontrar medidas menores que ele. É isso mesmo, dá para acreditar que tem coisa menor do que uma grama? É o caso das medidas utilizadas na pesagem dos remédios. A medida de massa, tanto quanto as outras representações do Sistema Internacional de Unidades, tem partes maiores e menores que sua unidade principal. Então, aqui nas unidades de massa, nós vamos ver o grama no centro, né, como unidade padrão da medida de massa, e vamos ter seus submúltiplos à direita e seus múltiplos à esquerda. Né? Os maiores são os múltiplos, os menores que eles são os submúltiplos, certo? Os múltiplos são maiores que o grama, os submúltiplos são menores que o grama. Massa, né? Que tem o grama, como eu falei, como unidade fundamental, ou seja, unidade padrão. E aqui eu tenho os menores do que o grama, os submúltiplos dele. Decigrama, DG, centigrama, CG e miligrama, MG. Aqui são os múltiplos, os que são maiores que a grama, né? Decagrama, que é DAG, hectograma, HG, quilograma, KG, certo? Nós temos um quilograma, gente, que é 1000 gramas, são 1000 gramas, certo? Um quilograma de alguma coisa é 1000 gramas. Um hectograma são 100 gramas. Um decagrama são 10 gramas. E assim, à medida que aumenta aqui para a esquerda, diminui para a direita, certo? Ó, o decagrama é 10 vezes maior que o grama. O decigrama é 10 vezes menor do que o grama. O hectograma é 100 vezes maior que o grama. O centigrama, 100 vezes menor. Quilograma, 1000 vezes maior que o grama. Miligrama, 1000 vezes menor do que o grama. Certo? Por isso, 0,1, 0,01, 0,001. Nós temos aqui um décimo, um centésimo e um milésimo. Ok? Temos aqui, ó, atenção, que diz o significado do peso líquido e peso bruto, né? Para quem não sabe, o peso líquido é o peso do produto, só do produto. E o peso bruto é o peso do produto mais a sua embalagem, né? Mais a sua caixa, mais o seu plástico, enfim. O peso bruto é tudo que vem, com produto e tudo, com embalagem e tudo. E o peso líquido é só o produto em si, tirando a embalagem, certo? Vamos aprender aqui agora a fazer a leitura das medidas de massa, certo? Que diz assim, para fazer a leitura das medidas de massa, seguimos o mesmo procedimento das medidas de comprimento, certo? A mesma forma de fazer a leitura das medidas de massa é a mesma das medidas de capacidade, que a gente viu, né, de litro, é a mesma da medida de comprimento, mesma forma. E assim como a transformação também é a mesma forma, certo? O que vai mudar é que agora a gente está falando de massa. E no assunto anterior a gente falou de capacidade, né, de litros. E na primeira falamos de comprimento, né, medidas de comprimento. Então vamos lá, exemplos, 42,187 Hg. Gente, ó, 42 Hg. Esse 2 aqui, ó, esse 2 inteiro aqui do número inteiro vai ficar no Hg, certo? Esse último número aqui da parte inteira fica na unidade de medida que está sendo dada.
Então, 42 HG, o 2 está no HG. Se o 2 está no HG, o 4 está no QG, né? KG. Então, o 1 no DAG, o 8 no grama, o 7 no decigrama. É só ir distribuindo, certo? Não tem erro. É só posicionar o 2 no HG e distribuir o restante igualmente. Um número em cada casa, certo? E aí eu vou fazer a seguinte leitura, ó. A parte inteira eu vou ler assim, ó. A parte inteira é 42, certo? Então eu vou ler 42. O nome da unidade de medida que está o 2. 42 hectogramas, tá aqui, ó. Aí eu vou ler o número aqui da parte decimal, 187, e no final o nome da casa da unidade de medida que está o 7, decigramas, certo? Então, 187 decigramas, certo? Eu vou ler o número inteiro e o nome da casa do último número inteiro. Vou ler o número decimal e o nome da casa do último número decimal, certo? 42 hectogramas, 187 decigramas, certo? Aqui eu tenho 0,043 HG. Ó, novamente, esse zero aqui da parte inteira, que está antes da vírgula, vai ficar no HG, ó. Aí esse zero aqui é só ir distribuindo, 0 no DAG, 4 no grama, 3 no decigrama, certo? Como é zero na parte inteira, eu não vou ler zero hectogramas, certo? Eu não vou ler nada, não precisa falar. Só fala a parte decimal, ó. Que número eu tenho aqui na parte decimal? Tenho 0,43, que é a mesma coisa de 43. Então, eu vou ler 43 e o nome da casa aqui do último número, ó, que é o 3. Como é o nome dessa casa? Decigramas. Então, eu vou ler apenas 43 decigramas, como vocês estão vendo aqui abaixo. Beleza? Agora a gente vai ver como transformar unidades de medida, né? Respeitando aqui essa tabela. É a mesma forma de medir a unidade de comprimento e medida de capacidade. Mesma forma, né? Que a gente viu em sala de aula. A diferença é que a gente vai tratar agora de medidas de massa. Beleza? Então, vamos lá. Na página 253, vocês verão aí transformação de unidades. Vamos começar aqui pela letra A. Exemplos. A letra A pede para transformar 23 gramas em miligramas, certo? Primeiro, vamos localizar onde é que está a grama e onde é que está a miligrama. Tá aqui o grama, tá aqui o miligrama. Do grama até o miligrama, nós vamos pular 1, 2, 3 casas. Ó, de acordo com a seta, 3 casas, certo? O que nós vamos fazer? 23 gramas para miligrama, eu vou tornar a repetir o 23 aqui, ó. Repete o 23, porque ele não tem vírgula, é um número inteiro, certo? E coloca um zero no final do 23 para cada casa. São 3 casas, então coloca 3 zeros, beleza? Então, vai ficar aqui 23.000 mg, né? Miligramas. O quadradinho diz assim, para transformar a grama em miligrama, 3 posições à direita, 1, 2, 3. Devemos multiplicar por 1000 ou simplesmente acrescenta os 3 zeros, um zero para cada casa, né? Tanto faz. Segundo caso, transformar 12 hectogramas em grama. Hectograma está aqui, grama está aqui. São 2 casas descendo, né, gente? Ó, como eu disse para vocês, imaginem que isso aqui é uma escadinha e aqui é o ponto mais alto, aqui é o ponto mais baixo. Então, aqui desce, para a direita desce e para a esquerda sobe. Então, de hectograma para grama, eu vou descer, ó, 2 casas, 2 degraus, certo? Eu vou repetir o 12, como eu falei, eu vou repetir o 12 e vou acrescentar um zero no final do 12 para cada casa. Se são 2 casas, eu acrescento 2 zeros. Se são 5, acrescenta 5 e aí por diante, né? Ou eu posso multiplicar por 100 também, dá no mesmo. Letra C, transformar 8 centigramas em decigrama. Ó, gente, centigrama para decigrama vai voltar, certo? Vai voltar uma casa, ou seja, vai subir a escadinha um degrau. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 8, ó, é 8. A vírgula do 8 está aqui, certo? A vírgula do 8 está aqui. Eu vou voltar uma casa, então essa vírgula vai voltar um número. Ela vai sair do final do 8 e vai para o começo do 8. E antes da vírgula eu sempre coloco um outro zero, certo? Então vai ficar 0,8 dg, decigramas,
certo? E para transformar 78 gramas em hectogramas, né? Grama para hectograma, vai subir a escadinha aqui, ó, 2 degraus. É só eu pegar o 78, verificar onde está a vírgula dele, né, no final, e voltar essa vírgula 2 números para a esquerda. A vírgula sempre vai na direção da setinha, ó. Se a setinha está para cá descendo, a vírgula vai para a direita. Se ela está para cá subindo, a vírgula vai para a esquerda. Então, essa vírgula aqui tem que vir para a esquerda 2 números, ó. Vai sair do final do 78 e vai para o começo. E antes da vírgula, eu sempre coloco um 0, ok? E aí fica 0,78 Hg, como vocês estão vendo aqui, ó. Ok? Vamos ver mais alguns exemplos mais detalhadamente no caderno aqui. Beleza, gente? Vamos aqui para os exemplos aqui do caderno, das unidades de medida de massa. Grama é o padrão, aqui os submúltiplos menores, múltiplos maiores. Vamos ver 3 casos aqui distintos de quando for descendo, né? Que a gente vai multiplicar. E quando for subindo, que a gente vai dividir, né? No caso, quando for descendo, a vírgula vai para a direita, na direção da seta. Quando for subindo, a vírgula vai para a esquerda, na direção da seta. Bora lá. O primeiro caso descendo é quando o número é inteiro, certo? 12 inteiros, ó, 12 decagramas para gramas. Decagramas aqui, gramas aqui. Ó, vai descer uma casinha. Então, eu vou repetir o 12 aqui, ó. Como o 12 não tem vírgula, eu não vou precisar movimentar a vírgula. O que eu vou fazer é apenas acrescentar um 0 no final do 12. Por quê? Porque só é uma casa. Então, um 0 para cada casa. Então, acrescento um 0 aqui e pronto. 12 decagramas são 120 gramas. O segundo caso é quando vem vírgula, né? Ó, 2 inteiros, 254 milésimos, hectogramas para grama. Gente, ó, hectograma para grama. São duas casas. Como o número tem vírgula, eu vou movimentar a vírgula na direção da setinha aqui, ó, para a direita. Quantas casas? 2 casas. Então, eu vou pegar a vírgula aqui no número e vou movimentar ela 2 números para a direita. Ela vai sair daqui e vai vir para cá, certo? Vai ficar 225,4 grama, certo? Eu apenas movimentei a vírgula. E 4,5 quilogramas para grama, ó. Quilogramas e grama. Eu vou 1, 2, 3 casas, certo? No caso, eu vou ter que movimentar essa vírgula 3 números para a direita. Só que eu só tenho um número depois da vírgula. Então, eu acrescento 2 zeros aqui à direita e agora eu tenho 3. A vírgula vai sair daqui, ó, e vem 1, 2, 3. Vai ficar aqui no final. E aí eu vou ter 4.500, né? Ó, escreve o número todo e coloca ponto. 4.500 o quê? Gramas. E 3 exemplos aqui de quando for subindo, né? Quando for subindo a escadinha do miligrama até o quilograma. Temos aqui 718 decigramas, tá aqui, para grama. Eu vou ter que subir quantas casas? Ó, apenas uma casa. O número é inteiro, né? 718 é inteiro. Nesse caso, eu vou ter que movimentar a vírgula, porque eu não posso acrescentar zero aqui, certo? Eu vou movimentar a vírgula. Mas cadê a vírgula do 718? Tá no final dele. É uma casa de decigrama para grama, então eu vou pegar essa vírgula e vou movimentar para a esquerda, ó, na direção da seta, uma casa. Então, vai sair daqui e vai vir para cá, ó, certo? Vai ficar 71,8 gramas, certo? Só isso. Nesse segundo caso, o número já vem com a vírgula, 158,3 centigramas para decigrama. Ó, centigrama para decigrama só é uma casa. Então, eu vou pegar essa vírgula e vou mover para lá uma casa. Então, ela vai sair daqui e vai vir para cá. 15,83. O quê? Decigramas. E o último exemplo aqui, 5,25 miligramas para grama. Gente, ó, miligramas para grama. Vai voltar 1, 2, 3 casas. Então, essa vírgula vai ter que ir para a esquerda aqui, ó, 3 números. Só que eu só tenho um número antes da vírgula. O que eu faço? Coloco 2 zeros aqui, ó, antes do 5. Agora eu tenho 3 números antes da vírgula. E aí, então, eu movimento a vírgula. 1, 2, 3. Ela vai sair daqui e vai ficar no começo desse zero. E aí, antes da vírgula, eu sempre coloco um outro zero.
Então, vai ficar 0,00525 gramas, ok? São esses os 3 exemplos de casos distintos de conversão, ok? Tem uma atividade aí no livro de vocês, é a última atividade do livro, vocês façam, respondam aí, me mandem as fotos e na próxima aula a gente vai corrigir, beleza? Então é isso, qualquer dúvida eu estou aqui, podem perguntar no PV que eu esclarecerei. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.